Boa noite. Começa agora, na sua TV Aberta São Paulo, mais um Economia Dia a Dia, programa do Sindicato dos Economistas no Estado de São Paulo. Meio ambiente, sustentabilidade, preservação ecológica. O que tudo isso tem a ver com a economia? Bom, no programa de hoje você vai ficar sabendo, porque nós vamos conversar aqui com o presidente da CETESB, Fernando Rey. Já, já. Bom, dentro da nossa filosofia de abordar vários temas e a sua relação com a economia, nós vamos falar hoje sobre meio ambiente. E ninguém melhor do que Fernando Rey, que é o diretor-presidente da CETESB, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. Tudo bem, Fernando? Tudo bem, uma satisfação estar com vocês aqui, obrigado pelo convite. O prazer é nosso e eu agradeço a sua vinda em nome do Sindicato dos Economistas do Estado de São Paulo. Bom, Fernando, meio ambiente é um assunto que faz parte da vida de todos nós. Basta você hoje sair de casa, abrir a sua janela, abrir a sua porta e ver que o clima está mudando. Uma primavera fria, um outono e inverno bastante rigoroso, muita gente já pensando no verão e cadê? O verão não chega, já estamos no mês de novembro e, salvo exceções, tivemos aí períodos de frio fora de época. Isso tem a ver com um quadro preocupante que vai ser tratado agora em Copenhague, no COP15, que é a Conferência Mundial sobre Clima das Nações Unidas. Fernando, o que a gente pode falar aqui para os nossos telespectadores sobre esse evento, o contexto em que ele se insere? Haja vista, nós já temos aí protocolo de Montreal, protocolo de Kyoto. É mais um organismo para se debater as questões ambientais que se estabelece? Então, a questão das mudanças climáticas é o tema ambiental prioritário da Agenda Internacional dos Estados. Em 1992, durante a Rio 92, um dos tratados internacionais, das convenções firmadas pelos países, foi a Convenção Marco das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima. À época, existia ainda uma dúvida dentro da comunidade internacional se esse efeito estufa adicional que estava sendo identificado ao longo do século XX era um efeito natural ou era um efeito provocado pela ação do homem, pela ação antrópica. Essa dúvida hoje não existe, é um consenso entre toda a comunidade científica e os últimos relatórios do painel de especialistas do IPCC, que relata a situação das mudanças climáticas nos cenários futuros, deixa claro que isso não é mais uma questão do amanhã, de 20 ou 30 anos, é uma questão presente. Então, dentro do regime internacional que foi iniciado em 92 no Rio, em 1997 foi firmado o Protocolo de Kyoto, que é um protocolo que se destina a reduzir emissões de gás de efeito estufa exclusivamente nos países industrializados. Infelizmente, esse protocolo não logrou os objetivos pretendidos e a situação climática do planeta hoje exige, num novo regime, compromissos muito mais revolucionários, muito mais audaciosos. E é justamente isso o que se discute hoje na agenda diplomática internacional. Qual será o regime pós-Kyoto? Qual será o regime que, a partir de 2012, os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento deverão seguir para permitir que nós tenhamos uma redução drástica das emissões dos gases de efeito estufa até 2020, 2030 e 2050. Essa reunião de Copenhague, que é a COP15, a COP é a Conferência das Partes da Convenção, são reuniões anuais e a expectativa que existe com relação a esta COP é que ela possa significar um marco de decisão na construção desse próximo regime. Por que esta reunião? Primeiro que nós estamos em 2009, então se nós estamos já pensando num regime que vá entrar em vigor a partir de 2012, 2 anos, 3 anos de negociações diplomáticas é pouco tempo, tendo em vista a complexidade que esse assunto reúne dentro dos diversos governos, mas principalmente pelo fato de hoje nós temos à frente da administração norte-americana um novo presidente que não nega a problemática, que está disposto a levar os Estados Unidos para um novo regime, e também, dentre os emergentes, a própria China, que já se mostrou aberta à negociação de compromisso. Então, existe muita expectativa
Algumas serão defraudadas, acredito que nós não tenhamos na reunião de Copenhague decisões concretas, mas desde que nós tenhamos o encaminhamento dessas decisões para o ano de 2010, com reuniões periódicas, com reuniões até junho no primeiro semestre, nós estaremos salvando as negociações para esse futuro regime. Muito bem, você falou em China, mas os Estados Unidos, se não me engano, não aderiram ao protocolo de Kyoto. O país vai entrar nessa onda, vai entrar nesse clima, né, sem trocadilho, agora? É importante lembrar o seguinte, os Estados Unidos são parte da Convenção do Clima. Né? Eles não aderiram ao protocolo de Kyoto porque ele foi justamente negociado na época do governo Bush. Entretanto, o presidente Barack Obama já tem manifestado a adesão dos Estados Unidos para o novo regime. O que se discute hoje, muito dentro da agenda diplomática internacional, é se os Estados Unidos vão optar por uma negociação multilateral com os demais países no âmbito da conferência, ou se eles buscam já uma alternativa bilateral com a China, de criarem um acordo próprio, porque hoje China e Estados Unidos representam mais de 50% das emissões mundiais de dióxido de carbono. Bom, o Brasil, nesse aspecto, até que vem se dando bem na questão, por exemplo, da substituição dos clorofluorcarbonos, aquele famoso gás da geladeira que destrói a camada de ozônio. Hoje existe uma substância alternativa, porém ela é danosa do ponto de vista do aumento da temperatura.